Olá, meus amigos, vamos agora ao, ao nosso novo bloco de aulas, de duas aulas, dois encontros pertinentes às atribuições do presidente da República. Tá bem? Vamos lá. Amigos queridos, neste tema das atribuições do presidente da República, basicamente nós vamos nos ocupar, nós vamos centrar as nossas atenções em um artigo só. Vai ficar mais fácil de a gente se virar. É o artigo 84 da Constituição. Esse artigo 84 possui 28 incisos. São atribuições pra caramba e ainda assim não são exaurientes. Mas quando se fala, você vê lá no edital, atribuições do presidente da República, o edital está mandando você mentalmente para lá, para o artigo 84. Tá? Agora, é bom que se diga que esse artigo 84 sofreu uma alteração recentíssima, né? Saindo do forno. Tá quente ainda, você não consegue nem pegar a forma, que queima as mãos. Qual foi essa alteração? Daqui a pouco a gente vê. Nós sabemos, aliás, eu certamente eu já comentei isso com vocês, que o nosso sistema de governo é presidencialista. O que é que isto implica? No presidencialismo, há uma reunião de atribuições na pessoa do presidente. O presidente é, a um só tempo, chefe de governo e chefe de Estado. Estão bem familiarizados com essa diferença, né? A chefia de governo representa a posição de chefia superior da administração pública federal. Então é como se ele fosse o presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa, o gerentaço, né? O administrador do topo da cadeia hierárquica. Então ele é o chefão de todo mundo. Já a chefia de Estado, aliás, chefia de governo não é um atributo exclusivo do presidente da República no Brasil. Porque, como nós temos uma federação, há chefias de governo nos âmbitos estadual e distrital por parte do governador e municipal exercida pelo prefeito. Então nós temos 3 níveis de chefia de governo: federal, estadual / distrital e municipal. Agora, chefe de Estado, nós só temos um. Chefe de Estado, por definição, só se pode ter um. Nosso chefe de Estado também é o presidente da República. E no que é que consiste a chefia de Estado? Eu, além da minha formação em Direito, eu também tenho uma formação em Ciência Política. Os cientistas políticos até metade do século XX repartiam a política, né, em duas searas: a alta política e a baixa política. A baixa política é isso, é administração rasteira. A alta política são aqueles temas vitais à sobrevivência do Estado. Aquelas atribuições necessárias para a própria soberania estatal. Então a gente está falando o quê? Declaração de guerra, celebração da paz, celebração de acordos internacionais, representação do Brasil para a comunidade internacional. Isso é chefia de Estado. Lá no artigo 84 vão aparecer atribuições de ambos os tipos. Tá bom? Agora, 28, né, só ali no artigo 84, o presidente tem listadas 28 atribuições. Será que ele dá conta de fazer tudo isso sozinho? Será que ele pode autorizar outras pessoas a desempenhar alguma dessas tarefas? Via de regra, pela relevância do cargo que ocupa,
até mesmo estratégica, quase todas as atribuições do presidente são indelegáveis. Indelegáveis. Mas tem 3 que são delegáveis e essas vocês vão memorizar, porque essas, sobretudo, as delegáveis, são extremamente importantes para concurso. Vamos lá? Então vamos ao artigo 84. Eu vou, nesta aula, explorar apenas as indelegáveis. Na outra, vou explorar as delegáveis, que são mais delicadas. Vejamos. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, primeiro, nomear e exonerar os ministros de Estado. Observem que a nomeação de ministro é livre do presidente. Então, o presidente pode nomear e exonerar quando queira. Segundo, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Vejam que os ministros de Estado não governam como o presidente, eles auxiliam. Eu já vi uma questão que dizia assim, como a nossa Constituição, no inciso 2º do artigo 84, prevê que o presidente exerce a direção da administração federal juntamente com o ministro de Estado, então essa administração é colegiada. Ora, a chefia de governo que é exercida por um colegiado é no parlamentarismo. Nós temos o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, mas ele governa juntamente com o gabinete. Não é disto que estamos tratando. Os ministros de Estado são meros auxiliares do presidente da República, que ele nomeia e retira quando bem entender. Terceiro, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Nós vimos que em algumas hipóteses o presidente possui lá iniciativa de lei. Inclusive, ele é o único legitimado que tem iniciativa tanto para PECs quanto para projetos de lei. Não é isso? Inclusive, em alguns casos, ele possui até iniciativa privativa de lei. Lembra lá do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Ok? Quarto, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Também já estudamos isso lá dentro de processo legislativo. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. É o famoso decreto regulamentar, não é isso? Próximo. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então, assim como ele pode sancionar, ele pode vetar. Nenhuma novidade para nós nisso. Sétimo, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Isso aqui é o que? Chefia de Estado, né? Relações internacionais. Sétimo, oitavo, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. A aprovação de acordos internacionais é complexa. O presidente é quem celebra, mas a internalização da norma internacional no Brasil depende da ratificação pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo, que, aliás, nós estudamos lá em Poder Legislativo. Nono, decretar estado de defesa e estado de sítio. Isso aqui também é chefia de Estado, tá? Manutenção da ordem. 10. Decretar e executar a intervenção federal, também chefia de Estado, né? Esses dois incisos, 9 e 10,
tratam de atribuições referentes ao chamado sistema constitucional de crises, os estados de exceção constitucional. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional. Por ocasião da abertura da sessão legislativa, já expus para vocês o que é a sessão legislativa e disse que ela é aberta todo dia 2 de fevereiro. Expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha e do Exército da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do STF e dos tribunais superiores, governadores de territórios, procurador-geral da República, presidente e diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Isso aqui vocês vão lembrar, o Senado vai aprovar essas escolhas por maioria absoluta, não é isso? 15. Nomear, observado o artigo 73, os ministros do TCU. Lembrando que o presidente escolhe 3 dos 9 ministros. 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o advogado-geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República. Quem são os magistrados que o presidente nomeia aqui do 16? Porque a gente viu aqui, ó, no 15, aliás, no 14, já se falava dos ministros do STF e dos tribunais superiores. Quais são os outros magistrados que o presidente nomeia? Aqueles do 5º Constitucional, né, pessoal? Os do 5º Constitucional, quando for no TRF, no TJ do Distrito Federal. 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Lembra lá daqueles benditos... Aliás, não, desculpa, o Conselho da República a gente vai ver ainda. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses 2 órgãos nós vamos ver nas próximas aulas. São 2 órgãos consultivos da Presidência da República. 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, quando autorizado pelo Congresso Nacional, ou referendado por ele. Isso aqui é chefia de Estado, né? Quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, se estiver no recesso parlamentar, o presidente decreta e depois recebe o referendo do Congresso. Em situações normais, né, durante a constância da sessão legislativa, não estando em recesso o Congresso, o presidente pede a autorização prévia do Congresso. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para uma atribuição que foi inserida agora, este ano, 2021, na Constituição Federal, pela emenda constitucional resultante da chamada PEC emergencial, né? A emenda constitucional 103 de 2021. Esta emenda constitucional atribuiu ao presidente, veja lá, competência para propor ao Congresso Nacional, olha lá, propor ao Congresso Nacional a decretação de estado de calamidade pública. Então, coloca aí no teu material. Propor ao Congresso Nacional a decretação de estado de calamidade pública. Finalmente, o Constituinte prestou atenção a isso, porque essa matéria era omitida da Constituição Federal. Não havia maiores digressões sobre ela. Nós ficávamos num verdadeiro vácuo, num verdadeiro limbo político-constitucional, tá? Hoje isso foi corrigido e o presidente explicitamente possui essa atribuição. Até então, a palavra calamidade só aparecia uma vez na Constituição, para justificar a requisição administrativa. Veja quão pouco era, né? Quão modesto era o trato constitucional da calamidade. Tá bem? Meus amigos, vamos chegando aqui ao fim da nossa aula 40. Dei um descanso nas ideias e eu vou descansar agora. Até já! Alô, meus amigos, bem-vindos à nossa 41ª aula de Direito Constitucional. Nós vamos seguir com as atribuições do Presidente da República, complementando, primeiramente, aquelas atribuições
delegáveis e depois partindo para as atribuições indelegáveis. Ok? Então, dando sequência à aula anterior, inciso 20 traz a atribuição do presidente para celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Lembrem-se que o presidente da República exerce a chefia de Estado. E nesta condição de chefe de Estado, ele deve exercer a chamada alta política, né? As questões de guerra e paz passam por ele. Claro que o ato é complexo. Assim como a decretação da guerra, a celebração da paz também pressupõe a autorização do Congresso Nacional ou, durante o recesso, o referendo, que é posterior. Tudo bem? Então, a atribuição de chefia de Estado. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Vejam, um negócio tão besta feito esse, né? Parece... Não sei se vocês lembram, quem tem ainda, na minha faixa dos 30 anos, ainda viu aquele desenho do Muttley, né? E da Esquadrilha Abutre. Medalha, 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 medalha. Lembra aquele cachorro que era viciado em medalha? Pronto. Uma atribuição tão besta feito essa de conceder medalha, né? Condecoração. O presidente não pode delegar. Veja que bobagem. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso também é atribuição privativa de chefe de Estado, né? Chefe de Estado. 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Ora, amigos, a legislação orçamentária se assenta num tripé. São essas 3 leis aqui, ó. PPA, Plano Plurianual. Isso aqui vai trazer aqueles projetos, né? Vai encampar aqueles projetos que demandam recursos que vão extrapolar um exercício financeiro, né? Então, no plano plurianual, você tem a previsão de projetos de governo que vão impactar as contas públicas por alguns anos. Grandes obras, etc. Investimentos de grande monta. Então, isso aqui, constando no plano plurianual, vai respaldar os orçamentos de cada ano, né? A previsão dos orçamentos de cada ano dessa despesa continuada. Então, o plano plurianual é a norma mais abrangente dessas 3. O plano plurianual vai inspirar e vai balizar a segunda lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Repara no nome, pessoal. Diretrizes orçamentárias, ou seja, esta lei vai dar as dicas, né? Vai dar os caminhos que devem ser observados, devem ser perlustrados por ocasião da elaboração da terceira lei, que é a Lei de Orçamento Anual, a Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária é aprovada ano a ano com base na LDO e remotamente com base também no PPA, no Plano Plurianual. Dessas 3, portanto, a lei mais concreta, né, mais imediata, é a terceira. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo bem? 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Nós estudamos isso aqui. Lembre-se das nossas aulas sobre a fiscalização financeira, contábil e orçamentária.
presidente presta contas ao Congresso Nacional em até 60 dias da abertura da sessão legislativa. Caso ele não preste essas contas, o que é que vai acontecer? Ele vai ter as contas tomadas pela Câmara dos Deputados. Não é isso? Lembro a vocês que as contas são prestadas ao Congresso, o Congresso encaminha este material ao Tribunal de Contas da União para a elaboração do parecer prévio, também no prazo de 60 dias, e em seguida o parecer do Tribunal de Contas é submetido ao Congresso Nacional, que pode ou não aprová-las. Quer dizer, pode ou não aprovar as contas com base no parecer. Parecer este que não é vinculante. 26. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Também não é nenhuma novidade para a gente, já estudamos medida provisória em processo legislativo. 27. Exercer outras atribuições previstas na Constituição. E aí veio o 28. O 28 foi inserido agora, como eu falei para vocês, que é a proposição ao Congresso da decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Tudo bem? Passemos adiante. Agora vamos estudar as atribuições delegáveis, quer dizer, aquelas que o presidente pode autorizar outra pessoa a fazer. Só existem 3 atribuições delegáveis, mas essas 3 são justamente as atribuições do presidente que mais são cobradas em provas. Primeira atribuição delegável, artigo 84, inciso 6º, a expedição de decretos autônomos. Que história é essa de decreto autônomo, Ricardo? Por que se chama decreto autônomo? Qual é a autonomia deste decreto? Não sei se vocês lembram, na aula passada nós falamos que o presidente pode apresentar projetos de lei, mas também, por meio de decreto, dar regulamentação a elas. Então, normalmente o decreto exerce uma função secundária, uma função de regulamentação à lei, de complementar a lei, dar maior concretude, maior especificidade à lei. Agora, por isso que nós chamamos este decreto do inciso 6º de decreto autônomo. O que é que ele tem de autônomo? Esse decreto está livre de qualquer lei, quer dizer, ele não está subordinado imediatamente a nenhuma lei, e sim à própria Constituição. O decreto autônomo foi inserido por força de emenda à Constituição na época da presidência de Fernando Henrique Cardoso. E qual é o sentido desse decreto? É conferir maior agilidade ao presidente da República para regular, para administrar, para governar, sem a necessidade de lei para tudo. Imagine o dinamismo, a velocidade, a agilidade das questões gerenciais da coisa pública, o presidente sempre ter que esperar a aprovação de uma lei para poder governar. Isso seria um caos completo. Agora, por outro lado, não é qualquer coisa que o presidente pode fazer, não, tá? Por meio do decreto autônomo. Veja o que ele pode fazer. O decreto autônomo, que é um ato normativo primário, que é um ato normativo que decorre diretamente da Constituição, ele pode dispor sobre a organização da administração pública, desde que não crie nem extinga órgãos públicos e nem, olha lá, nem aumente despesas. Por quê? Para aumentar despesas, seria necessário mexer no orçamento. E aí mexer no orçamento só mediante lei. Além disso, o decreto autônomo serve para extinguir cargos e funções públicos desde que estejam vagos. Vagos. E se o cargo tiver provido, Ricardo, como é que eu faço para extingui-lo? Eu não, né? Eu não tô aqui para extinguir cargo de seu ninguém. Como é que se faz para extinguir um cargo público quando ele estiver provido, quando tiver servidor ocupando? Aí, meus amigos, só
mediante lei. Lei essa que nós sabemos será de iniciativa privativa do presidente da República se esse cargo estiver na estrutura do Poder Executivo, né? Segunda competência delegável do presidente da República. Concessão de indulto e comutação de pena, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Pessoal, não confundam, por favor, o indulto com a anistia. Apesar de ambos terem por efeito a extinção da pena, a anistia é concedida por lei. Nós falamos disso entre as competências do Congresso Nacional, lá do artigo 48 da Constituição. O Congresso Nacional anistia por meio de lei. Já o presidente pode conceder indultos por meio de decreto presidencial, obviamente, né? Esse indulto pode ser individual, só vou indultar Ricardo, ou pode ser um indulto coletivo, que é o mais comum. O indulto coletivo vai estabelecer um perfil de crimes presidiários, não só presidiários, mas enfim, de reeducandos, vamos utilizar a palavra politicamente correta, de reeducandos, que vai ser beneficiada. Tá? Quando o indulto for individual, ele também pode ser apelidado de graça. Então, quando a gente vai lá no artigo 5º, diz assim, anistia, graça ou indulto. Graça é o indulto individual, tá bom? Terceira atribuição delegável, provimento de cargos públicos. Tanto o provimento quanto o desprovimento. Então, quem pode prover, pode, por exemplo, exonerar. Tá bem? Vejam que o parágrafo único do artigo 84 se remete ao artigo 84, inciso 25, primeira parte. Né? O artigo 84, inciso 25, trata de prover cargos públicos e também de extinguir. Como o parágrafo único só dá delegabilidade, só reconhece a delegabilidade, a primeira parte do inciso 25, então nós só podemos dizer que o presidente pode delegar o quê? O provimento de cargos, não a sua extinção. Tá bem? Vamos falar agora do ato de delegação, tá? Primeiro, como é que o presidente faz para delegar atribuições suas? Ele delega por meio de decreto, tá bom? Então, ele profere um decreto, expede um decreto, delegando tais ou quais competências para outros agentes. Mas para quem ele pode delegar competências, atribuições? Para esses três benditos aqui, ó. Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República ou Ministro de Estado. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministro de Estado. Ok, amigos? Pronto. Se você não tiver condições de memorizar todas as atribuições do presidente, pelo amor de Santo Inácio de Loyola, pelo menos memorize essas três, porque estatisticamente elas são as mais cobradas nas provas, principalmente em prova objetiva. Vê-se muito. Exatamente por conta dessa peculiaridade. Tá bom? Dessa particularidade aí. Tudo bem, amigos? Então vamos chegando aqui ao fim da nossa 41ª aula, não é isso? Grande abraço para vocês, bons estudos e, como diz o nosso patrão, vamos sempre juntos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.